Olá pessoal, tudo bem? Bem, a gente vai iniciar agora mais uma série de vídeos, né, acerca de vetores, né? Então, a gente vai voltar naquela parte de vetores, porque primeiramente a gente tinha visto uma visão mais computacional da coisa, né? Mais como se guardar dados de uma maneira vetorial, em que a gente tem aí uma lista de dados em que a ordem aí importa. E aí a gente parte para uma visão mais geométrica da coisa, mais física, né, de vetores, né? Então a gente passa a usar vetores como representações de coisas físicas, né? Então, por exemplo, uma força, ela é uma força, ela tem um, uma certa magnitude, né, um certo tamanho ali, comprimento, mas ela tem também uma direção ali, né? Então ela tem uma direção e um sentido. Então a gente consegue aí modelar algumas questões da física, né? Utilizando vetores. Então, deslocamentos, velocidade, né? Aceleração, força, são todas grandezas aí físicas e que a gente tem aí uma relação com direção, né? Sentido e magnitude disso, tá? Beleza, então vamos lá, né? Bem, a, a primeira coisa que a gente vai ter aqui seria mais ou menos essa definição de vetor, tá? Pessoal, aqui eu estou seguindo a apostila, tá? É claro que tem algumas partes que aqui vai estar mais detalhados, né? Mas eu vou por uma parte mais prática da coisa. Bem, o vetor, então, conforme está definido aqui, ele é um conjunto de segmentos orientados equipolentes. Nossa, tanta coisa junta numa mesma frase, né? Mas é basicamente o seguinte: o que é um segmento orientado? É uma flecha, é uma seta, né? É algo que é um segmento. Então, se você pensar numa reta, né, que sai de um infinito para outro infinito, né, que atravessa aí todo o espaço, todo o plano, a gente tem que, eu posso pegar uma parte dela, que é um segmento, né? Então, se eu pensar aqui numa reta que atravessa aí todo o meu plano aí, eu posso pegar uma parte dela. Esse cara aqui é o meu segmento, né? E aí, esse segmento, ele, quando eu coloco uma orientação para ele, é que ele pode ter essa orientação aqui, né, que seria uma orientação mais para a direita aqui, e essa outra orientação, que é uma orientação mais para a esquerda, né? Bem, essa reta aqui é uma reta que acaba definindo aí a nossa direção, tá? Bem, essas duas indicações aqui, essas duas orientações, elas indicam aí o nosso sentido da coisa, né? Então, para que sentido que ela está indo? E esse comprimento desse segmento seria aí a nossa magnitude, tá? Então, esse comprimento aqui desse segmento é equivalente, né, à nossa magnitude aí. Então, se esse vetor aqui representar uma força, então ele é uma força que tem essa magnitude, tem esse comprimento, tem essa direção, certo? Tem esse sentido também. Beleza? E daí, conforme aqui está dizendo, a gente realmente busca em vetores três características principais, que é o comprimento dele, qual que é a direção que ele está inclinado aí, e qual que é o sentido disso. Beleza? Perceba aqui que eu ainda não falei sobre espaços, né? Eu posso ter isso em qualquer espaço, tá? Então, por exemplo, no R2, no R3, no R4, né? Embora eu não consiga enxergar, mas a gente não consegue visualizar, mas a gente tem ali uma representação ali no R4, a gente tem ali vetores no R4. Tem também no R, né? Na nossa reta aí, real, a gente tem também que a gente pode ter vetores, que são representações de um número, enfim. Mas é basicamente isso. Vetores, então, são essas setas que têm essas características, tá? Uma coisa que eu até esqueci de falar agora é o que é equipolente.
Bem, vetores equipolentes, vetores não, segmentos orientados equipolentes são segmentos que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um vetor aqui, e aí, tá, eu tenho esse vetor aqui, e aí eu tenho esse mesmo vetor, vou até fazer um Ctrl V aqui. Se eu tiver esse mesminho vetor aqui, pronto. Eles são vetores, né, que têm o mesmo comprimento, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo sentido. Então, isso daqui significa que esses dois segmentos orientados são equipolentes, tá? Bem, na prática, o que que isso significa? Significa que um vetor pode estar em qualquer lugar, tá? Então, ele não precisa ter necessariamente um ponto em que ele está incluído lá. Ele está em qualquer lugar, tá? Mas, claro, para aplicações da física, por exemplo, se a força está sendo aplicada num determinado ponto, eu vou colocar o vetor lá, né? Mas, a priori, um vetor, ele pode estar em qualquer lugar, tá? Mas, beleza. Bem, pessoal, para contribuir aqui com a gente, eu vou usar um aplicativo matemático, né, chamado GeoGebra, tá? O site dele é geogebra.org e ele é um site muito bom, tá? Para você conseguir visualizar coisas de matemática, tá? Esse GeoGebra, inclusive, vem de geometria, né, geometria, Gebra vem de álgebra, né? Então é você poder escrever equações e conseguir visualizar essas equações ali, tá? Então você cria lá em Start Calculator, tá? Então você tem uma calculadora aqui do GeoGebra, tá? No início ele te mostra um plano, aí você tem essa calculadora gráfica, mas você pode ter também a calculadora 3D também, que ela é muito legal para a gente conseguir visualizar em 3D. Vou até mudar aqui para 3D para vocês verem, tá? Então perceba aqui que a gente tem aqui a nossa calculadora 3D, a gente consegue ver aqui no R3, tá? Bem, eu vou, deixa eu ver se eu consigo voltar para a calculadora. Em trocar, eu vou trocar para a calculadora gráfica. Beleza? Vou começar aqui no 2D, tranquilo. Beleza? Bem, a gente vai ver que tem várias formas da gente criar um vetor, tá? Uma das formas da gente criar um vetor é a gente definindo dois pontos e um vetor entre esses dois pontos, tá? Então, dá para se fazer um vetor dado, por exemplo, um ponto A, dados aqui, pontos A e B, tá? Para esse vetor, em geral, a gente vai representá-lo como AB e aí a gente coloca uma setinha em cima deles. Olha que gracinha. Bem indicativo que é um vetor mesmo, né? Se é uma seta, poxa, põe uma seta em cima das duas letras, tá? E aí a gente consegue aí calcular esse vetor. A gente já vai ver isso, tá? Então, vamos ver lá no GeoGebra como é que vai ficar isso, né? Então, por exemplo, vamos criar um ponto aqui. Aqui no GeoGebra eu posso escrever os pontos, né? Ou então eu posso aqui, com algumas ferramentas básicas, criar algumas coisas, tá? E aí, aqui eu posso apertar em mais, ele tem uma grande quantidade de coisas que ele pode fazer, tá? Eu posso criar ponto, posso criar interseção entre objetos, posso, por exemplo, criar retas perpendicular, reta paralela, mediatrizes, polígonos, polígono regular, vetores, que a gente vai criar daqui a pouquinho, tá? Mas o que a gente está interessado aqui é em pontos. Então, eu vou criar dois pontos, tá? Eu vou criar, sei lá, um ponto aqui, por exemplo, aqui, e um ponto aqui, tá? Ele bom é que ele já vai meio que nomeando os pontos de uma forma automática, tá? Igual ele colocou o primeiro ponto A, o segundo ponto B, se eu colocasse um terceiro ponto, ele iria chamar de C, tá? Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar só nesses dois pontos que a gente está interessado. Bem, olha só, o primeiro ponto A é menos 2 e 1. O segundo ponto B é 3 e 4, tá? Eu posso muito bem criar um ponto por aqui também, tá? Então, eu posso dizer que C é igual. E daí eu posso colocar entre parênteses um novo ponto aqui. Por exemplo,
Posso criar o ponto 4, menos 3, por exemplo. Que está aqui embaixo, tá vendo? Então, vocês já estão vendo o ponto C aqui embaixo. Opa! Beleza? Aqui, como estava clicado no ponto, eu vou colocar em mover, tá? Bem, o que mais que dá para fazer? Com o mover, fica muito legal, porque eu posso clicar no ponto e mover esse ponto para onde eu quero, tá? Posso modificar aqui, eu posso simplesmente modificar aqui também, tá? Beleza? Posso clicar com o botão direito, posso fazer algumas coisinhas aqui. Se eu apertar Delete, eu vou deletar, tá? Bem, tá. Estamos aqui para ver vetores, Márcio. Então, vamos lá no vetor. Na parte de retas aqui, né, quando você, posso até clicar no mais, enfim, você tem vetor, tá? Vetor, se você clicar, ele já te dá a dica aqui embaixo. Selecione primeiro a origem, depois a outra extremidade, né, que é o destino. Então, eu tenho aqui a origem A, cliquei, ó, ele já vai criando o vetor. Pronto, cliquei um vetor que vai do ponto A para o ponto B, tá? Opa. O que mais que dá para fazer? Bem, vou voltar a mover aqui, tá? Bem, se eu voltar aqui para a calculadora, ele mostra para mim quem é esse vetor e mostra para mim como que foi o comando que ele usou. Tá vendo? Ele chamou o vetor U igual a vetor AB, tá? Vou deletar isso daqui para te mostrar como que faz escrevendo. Então eu posso começar escrevendo vetor, vou até escrever de minúsculo para vocês verem. Ele tem um dispositivo de autocompletar, tá? Então eu posso autocompletar aqui. Bem, o que eu quero? Eu quero um vetor com um ponto inicial e o ponto final. Então tá aqui. Cliquei. Aí ele já me indica o primeiro argumento. Qual que é o primeiro argumento dele? O ponto de início, né? A origem do meu vetor. Pronto, coloquei ela como A. E quem que é o ponto final, né? Ou o meu destino aí do meu vetor? B. Tá vendo? Parte boa, ele já calcula para você aqui esse tamanho 5,3, tá? Bem, professor, você falou que os vetores são equivalentes. Sim. Então, esse vetor U, ele é o mesmo, não importa aonde ele comece, tá? Então, a gente tem aqui que esse vetor aqui tá por aqui, não importa aonde ele comece, tá? Beleza? Será que eu lembro onde é que ele estava inicialmente? Eu acho que era aqui, né? Beleza. Tá? Deixei ele de volta no lugar. Beleza, pessoal. Perceba que eu modificando aqui, o ponto A e B modifica o tempo todo aqui na esquerda. Só que o vetor não. Ele está lá, né? É bem tranquilão na dele, tá? Bem, um tipo de vetor bem comum que a gente usa é um vetor que sai da origem, tá? E vai até um ponto, tá? Então, meio que como se cada ponto fosse um vetor, tá? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um vetor, tá vendo que tem a opção de um ponto aqui? Então, eu posso criar um vetor de um ponto só. Por exemplo, eu vou criar o vetor do ponto A, beleza? Esse vetor aqui é o V. Então, ele sempre sai da origem, tá? Aqui, se eu modificar o valor de U, aí ele vai modificar o meu vetor V. Mas perceba que ele está sempre saindo da origem nesse caso. Beleza, pessoal. Aqui no GeoGebra, se eu clicar, né, com o lado esquerdo aqui do mouse, você tem aqui, né, eu posso pintar de outra cor, então o vetor U pode ser azul, por exemplo. Posso ter aqui, aumentar a grossura do vetor, deixá-lo tracejado, né, pontinho, um tracejado mais fino, um tracejado aí diferente, enfim, uns pontinhos aí. Vou deixar ele cheio, tá? Vou pegar o V e vou alterar também. Então, vou colocar aqui um comprimento maior para facilitar a visualização e vou deixá-lo de vermelho. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo, tá? Se eu clicar aqui no ponto A, perceba que ele já mudou o vetor de lugar. Deixa eu voltar o vetor para onde ele estava. Beleza, pessoal. Então, tem essas duas formas de criar um vetor aí que são bem legais. Uma, quando você está interessado no vetor começando da origem, beleza, você vai lá e cria ele. Outra, você pode criar um vetor a partir de 2 pontos, tá? Então, dá para você criar a partir do ponto A e B. Tá, beleza, professor, mas aí você me disse que o vetor, ele tem duas coordenadas, né? Ele tem a coordenada 5 e a coordenada 3. O que que isso vai significar? Bem, essa é a parte legal aqui. Lembra Pitágoras, triângulo reto? Bem, eu vou gerar um ponto aqui, que é o ponto C, tá?
Por que eu vou gerar esse ponto C? Porque esse ponto C gera o triângulo retângulo aqui, e aí eu consigo fazer algumas coisas assim. Por exemplo, vou medir a distância de A para C. Perceba que dá 5, tá? Não era bem isso que eu queria fazer. Deixa eu colocar outra coisa aqui ao invés disso. Eu vou colocar vou pensar aqui num segmento, tá? Não, vou colocar um vetor mesmo, pessoal. Perceba que esse vetor aqui em azul, tá? Deixa eu só tirar o vetor V da jogada. Esse vetor U em azul, eu posso pensar no seguinte, vou até colocar numa cor vermelha aqui. Não, deixa eu deixar a cor azul mesmo. Eu vou criar agora um vetor, tá? Se eu criar um vetor do ponto A para o ponto C e um vetor do ponto C para o ponto B, perceba o que vai acontecer. O vetor W, ele é o vetor que sai de A e vai até C, e eu tenho 5 unidades, né? Porque ele vai 5 unidades para a minha direita. O vetor A aqui é o vetor que vai subir, né? Então ele vai 3 unidades para cima. Então, o vetor U aqui é a mesma coisa de eu pegar esse vetor W e somar com o vetor A, né? Perceba que eu já estou falando de soma. Isso daqui é como se você estivesse andando. Pensa, já que deslocamento é um vetor, vamos pensar em função de deslocamento. Bem, eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. Uma das maneiras de você fazer isso é você andar aqui sobre o vetor aqui, U, e chegar até B. Tá? Mas isso, matematicamente falando, é a mesma coisa de você andar 5 para a sua direita e andar 3 para cima, tá? Lembrando que aqui para cima e para a direita são sentidos positivos, né? Da nossa direção horizontal e da nossa direção vertical. Então, por isso que esse vetor U, ele é formado por isso, ele é formado por 5 unidades para a direita, 3 unidades para cima. Tá? Então, aí, por isso que fica bem legal, tá? Bem, se eu, por exemplo, trocar esse B de lugar e trocar o vetor, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar o vetor, sei lá, vou colocar esse vetor aqui, tá? Bem, se eu coloco ele aí, eu preciso ajustar o C para ele ficar perpendicular. Pronto, tá perpendicular. Então, eu andar de A para B, eu estou andando 3 unidades para frente e 1, 2, 3, 4 unidades para baixo, tá? Então, por isso que o meu vetor U, ele é dado por 3 menos 4, tá? Então, o vetor U está escrito aqui, eu posso até mudar o que ele fala também. Vou colocar que ele vai escrever o valor dele também. Então, tá aqui. O vetor U, ele também é dado por 3 menos 4, tá? O vetor W, se eu colocar o valor dele, ele também vai exibir isso aqui. Beleza? Então, todo vetor aqui, no caso do plano, né, ele pode ser escrito como as componentes dele na horizontal, que lembra, para a direita positivo, para a esquerda negativo, e seus componentes verticais, né, para baixo negativo, para cima positivo. Beleza, pessoal? Então, bem simples, né? Consigo, por exemplo, mudar esse vetor para um outro lugar, aí eu teria que mudar C para ficar perpendicular, e perceba que a direção dele é menos 4, menos 2, né? Tá aqui, menos 4, menos 2, tá? Ou seja, ele andou menos 4, ou seja, ele andou para a esquerda 4 unidades, andou para baixo 2 unidades, então por isso fica menos 4, menos 2. Beleza, pessoal. Então, eu consigo trabalhar aí com vetores aqui numa boa, tá? Posso também, claro, fazer isso no 3D, tá? Aqui, ele até começou mostrando aqui o que tinha, mas vamos criar novos vetores aqui. Bem, posso criar um ponto. Então, por exemplo, eu posso criar o ponto A. Vou criar o ponto O, tá? Que é a origem, 0, 0, 0, tá? 3 pontinhos aqui. Vou criar um ponto A aqui, igual. Vou criar o ponto, sei lá, 1, 2, 3. Beleza?
aqui o ponto A, eu posso até colocar ele para escrever esse ponto A, tá? Posso colocar aqui o valor dele para ser escrito. Beleza? Então, o ponto A é o ponto 1, 2, 3. O O aqui é a origem, tá? Beleza? Ó, aqui eu estou girando. Esse eixo em vermelho é o eixo X, o eixo em verde é o eixo Y, tá? Essa parte cinza é o plano XY aqui. Enquanto que esse eixo azul é o eixo Z, né? Então, perceba que eu tenho aqui, no eixo vermelho eu andei 1, tá? Então, eu tenho 1 no eixo vermelho, tenho 2 no eixo verde e tenho 3 de altura aqui no eixo azul. Então, por isso, 1, 2, 3, tá? Beleza? Deixa eu deixar assim para vocês visualizarem melhor. Tá, isso daqui dá para tirar, tá? Então, eu posso deixar de exibir o plano, posso deixar só uma malha, para você ter uma certa noção aí de onde está caindo. Beleza, pessoal? Por que esse cara é 1, 2, 3? Porque ele é exatamente... Ah, tá, deixa eu criar o vetor, né? Então, eu posso criar o vetor, vou criar o vetor saindo da... Vou criar um vetor saindo da origem e indo até o destino, que é a A. Beleza? Então, olha só, 1, 2, 3. Tem aqui, então, deixa eu deixar ele de vermelho, deixa eu deixar ele um pouquinho mais grosso. Pronto. Então, tá aí o nosso vetor, tá vendo? Se eu tiver uma visão aérea, uma visão de drone aqui para ele, exatamente 90 graus, perceba que ele está no 1 no X, que é o vermelho, 2 no Y, que é o meu verde, e em Z ele está em 3, está na altura 3 aqui. Beleza, pessoal? Ah, professor, como é que eu poderia fazer para chegar nele? Bem, pensa, eu posso ter um vetor aqui, dado por 1, 0, 0, certo? Que é esse vetor aqui em preto, que foi criado. Depois, eu posso ter um vetor que sai de 1, 0, 0 e chega em 1, 2, 0, certo? Perceba que eu estou meio que, se eu olhar por cima, tá vendo? Eu estou meio que chegando. Primeiro pelo eixo X, eu chego no 1. Depois no eixo Y, eu chego no 2. Agora, para chegar no eixo Z, eu preciso criar um vetor que sai do 1, 2, 0 e chega no ponto 1, 2, 3, que é o ponto que eu queria desde o começo. Tá? Pronto. Tá vendo? Eu tenho o vetor 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 3. Perceba o que foi feito aqui. Olha só, eu saí da origem, tá aqui, vim no ponto 1, 0, 0, depois andei para a minha direita aqui, né? Depois eu andei para cima, até chegar aqui no meu ponto A. Beleza? Então, o vetor é como se ele estivesse indicando para você um caminho, tá? E essas coordenadas é como se estivesse indicando caminhos para vocês nesse perpendiculares, né? Então, como se fossem ortogonais, né? Caminhos que vão por x, y e z. Enquanto que quando eu coloco esse vetor completo aqui, 1, 2, 3, ele vai diretamente naquele ponto, né? E como se ele estivesse fazendo a mesma coisa que essa trajetória aqui. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? E bem legal o software. Então dá para você brincar bastante aí. Ele dá para fazer bastante coisa aqui entre vetores e você vai conseguir visualizar aí bem algumas coisas aqui da aula. Beleza? Então sempre tente enxergar o que está acontecendo, né? O que eu estou fazendo com esses vetores aqui para funcionar. Beleza, pessoal? Então, um vetor pode ser dado pelos pontos A e B. Esse vetor aqui, ele vai ter, então, vai depender do espaço que você tiver, né? Mas ele vai ter aqui alguns elementos aqui, tá? Se for do R2, a gente costuma chamar de XY, tá? Se for pertencente aqui ao R2. Se for pertencente ao R3, que é o nosso espaço aqui,
eu tenho que esse cara... Opa. Eu tenho que, daí eu preciso de 3 coordenadas para representar algo no R3, tá? Se for no Rn, então a gente pode ter um vetor assim, né, com essas coordenadas, x1, x2, até xn, quando eu tenho que esse cara pertence aí ao Rn, tá? Então, quando tem só 2 coordenadas, é mais comum a gente chamar esse cara aqui. Quando tem 3 coordenadas, a gente chama de xyz. Quando tem n coordenadas, a gente usa em geral x1, x2 até xn, tá? Embora eu tenha começado com 2, esse R2 aqui e R3 são os mais usuais, tá? É o que a gente mais usa aí, né? Até porque a gente está envolvido aí em coisas no R3 e coisas no R2. Tá? Então, por exemplo, uma máquina aí relacionada à engenharia, você está no espaço, né? Você está no R3. Agora, se eu estou trabalhando com a tela do computador, né? Estou trabalhando com os gráficos de um jogo de computador, ou uma imagem vetorial, eu estou no R2, né? Então eu tenho que esses vetores aí são representados por 2 coordenadas. Beleza? Claro, eu também tenho uma única coordenada se x pertence a R, tá? R, vou até enfatizar aqui, R1, tá? Não precisa desse 1. A gente tem isso, mas não é usual a gente mexer com isso daqui. E quando a gente mexe no RN, a gente deixa de ter essa parte um pouquinho mais visual, tá? A gente fica mais com... a gente trabalha mais como se a gente estivesse pensando no R2 e R3 e jogando isso para um espaço com mais dimensões. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo aqui. Um vetor vai ter muita aplicação, tanto em questões de física, quanto em questões de engenharia, quanto em questões computacionais aí. A gente vai estar sempre bastante interessado aí nesse tipo de modelagem matemática utilizando vetores. Beleza? Bem, beleza. Vamos calcular valores aí. Então, vamos lá. Bem, eu disse para você que o vetor pode ser dado entre pontos A e B, né? Então, se eu tiver aqui um certo ponto A aqui, ele é dado por XA e YA, estou trabalhando no plano, tá? E aqui, se eu tiver o ponto B, se eu tenho XB e YB, o que a gente lembra sobre o que é o vetor, né? O vetor vai ligar A e B, tá? Esse vetor aqui eu vou chamar ele de AB. E aí, o que eu tenho que pensar para dar nome a ele, né? Eu tenho que pensar que eu tenho que ver essa diferença na horizontal e essa diferença aqui na vertical, tá? Bem, essa diferença aqui na horizontal, ela é dada por quem? Ela é dada pelo XB menos XA, tá? Aqui no caso, como foi para a direita, vai ser positivo, então XB menos XA. Aqui também eu vou ter YB menos YA. Isso daqui representa exatamente essa altura aqui, né? O quanto eu andei para cima, né? YB menos YA. Por isso, o vetor AB, ele vai ser definido como XB menos XA, né? E YB menos YA. Beleza? Eu também posso representar isso de forma meio que matricial, né? Que era, aí aqui em geral a gente vai usar vetores coluna, né? Então eu vou ter XB menos XA, YB menos YA. Esses caras aí vão dar o ponto aí pra gente, tá? Bem, se esse ponto aí é a origem, né, do nosso sistema, deixa eu só fazer um negócio aqui. Se um desses pontos aí é a origem do sistema, fica bem fácil de calcular, né? Então, se eu tiver aqui a origem, lembrando que a origem é 0, 0, 0. E se eu tiver... Ah, tá. Aqui pensando no R2, tá? Então, a origem é 0, 0. Se eu tiver um ponto A aqui, eu tenho esse vetor, ponto A é XA, YA. Então, esse vetor da origem até A, ele vai acabar sendo XA menos 0 da XA,
YA menos 0 dá YA, tá? Então, isso aqui dá um resultado bem legal. Então, todo ponto pode ser visto como um vetor que sai da origem e vai até aquele ponto. Tá? Então, pensando aqui no espaço R2, o ponto A, que era o ponto XA, YA, por exemplo, 2, 3. Né? Então, se o ponto A é o ponto coordenadas 2, 3, então o vetor que sai da origem até esse ponto 2, 3 é o vetor 2, 3. Né? Então, você tem aí essa equivalência aí entre essas duas representações matemáticas. Então, todo ponto é um vetor, se eu for pensar um vetor da origem, e todo vetor da origem, ele vai chegar num ponto. Então, ele indica aquele ponto. Né? Legal? Bem, e aí, pessoal, a gente tem vários resultados que a gente pode usar aqui. Né? Por exemplo, um deles que é bem legal é o comprimento de um vetor, tá? Então, como é que eu pensaria no comprimento de um vetor? Bem, perceba que eu tenho aqui do meu lado direito, eu tenho esse triângulo retângulo, né? Eu sei o quanto que é embaixo, eu sei o quanto que é em cima, eu sei o quanto que ele foi na horizontal, quanto que ele foi na vertical. Poxa, Pitágoras, né? Então, o comprimento de um vetor, a gente sempre vai trabalhar com o triângulo pitagórico aí, né? Triângulo de Pitágoras. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver esse vetor aqui, AB, né? Igual a XB menos XA. E YB menos YA, eu vou ter o quê? Eu vou ter o quadrado do quanto que eu andei na horizontal. Então, lembrando, esse cara aqui é a minha parte horizontal. E esse meu segundo cara é meu deslocamento vertical. Então, eu tenho que o comprimento de AB, e aí, pessoal, eu vou representar com esse tipo, como se tivesse em módulo aqui, né? Ele vai ser quadrado da minha primeira coordenada, que é xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E aí você faz a raiz desse cara, né? Porque é Pitágoras, então tinha que ser quadrado daqui, da hipotenusa, é a soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos, né? Mas aqui, como eu quero saber só o comprimento, eu já tiro a raiz do outro lado aqui. Beleza, pessoal? Perceba que aqui tudo que eu fiz foi para o R2, tá? Se eu estiver pensando no R3, é mais ou menos parecido, tá? Então, no espaço R3, o que a gente tem aqui é que um vetor sai de um ponto A, vai até um ponto B, certo? Esse vetor aqui vai continuar sendo chamado de AB, só que AB agora, ele vai ser, na minha primeira coordenada, eu penso na diferença xb menos xa, na minha segunda coordenada, eu penso nas diferenças das coordenadas, tá? Então, cuidado para não inverter a coordenada. É sempre destino menos origem, final menos início, tá? ZB menos ZA, tá? Então, eu tenho AB igual a isso, e se eu quiser o comprimento, eu posso pensar num Pitágoras espacial aí, tá? E aí vai ser basicamente a mesma coisa, bem análogo. Vai ser a raiz, tá? Da soma dessas diferenças aí ao quadrado. Então, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado mais zb menos za elevado ao quadrado, tá? Legal, né? Se eu for para mais espaços, tá? Então, se eu chegar aqui no Rn, eu vou ter também a mesma coisa, tá? Bem parecido. Eu vou ter também o vetor AB, e aí, só que aí o meu vetor AB vai ser, eu tenho, vou chamar aqui de x1 do ponto A, vou deixar o A em cima aqui, menos, lembrando, sempre final menos origem, né? Então, xb1 menos xa1, xb2 menos xa2, reticências, né?
e aí eu vou até chegar no meu xn do ponto B, menos o xn do ponto A, tá? E para calcular meu comprimento, né, pensando aqui em um Pitágoras de n dimensões, eu vou ter aqui raiz da soma desses caras aqui ao quadrado, tá? Então eu tenho x1 menos x1, só que b menos a elevado ao quadrado, mais, aí eu escrevo a mesma coisa, né? x2 menos x2, só que o primeiro do ponto B depois do ponto A ao quadrado, mais reticências, né? Até eu chegar no enésimo termo. Então, xn do ponto B menos xn do A elevado ao quadrado. E essa raiz segue aqui, né? Beleza? Ela segue como se estivesse fechando aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo para a gente ter uma noção desses vetores? Então, por exemplo, eu quero saber qual é o vetor, né, que vai de A a B. 2 pontos. E aí eu vou colocar vários casos aqui para a gente, tá? Deixa eu colocar aqui letra A, vou colocar um ponto que sai de 0, 1 e vai até 2, menos 3. O B, aí eu já vou para o espaço, eu quero um ponto que sai de 1, 2, menos 3 e vai até 4, menos 3 e 2, por exemplo. Beleza, vamos fazer esses dois aqui. Tá, vou fazer mais um, só para ter 4. Então, 2, menos 1, e o fim aqui vai ser 0, 1, menos 2, menos 1. Ok? Bem, pessoal, então para a gente resolver a letra A, bem tranquilo, né? O primeiro é sempre o ponto A, o segundo é sempre o ponto B, né? Então, AB, pessoal, é sempre você pensar no ponto B menos o ponto A, tá? Então, quem é o meu ponto B? Eu tenho 2 menos 3, menos, ponto A é 0, 1, né? Ou seja, eu tenho 2 menos 0, pegando a diferença coordenada a coordenada, menos 3, menos 1. Então, eu tenho aqui o vetor 2 menos 4. Tá? Ah, professor, vamos ver no GeoGebra? Vamos lá ver no GeoGebra. Eu vou começar uma outra calculadora, só para deixar a calculadora 3D, tá rodando até agora aqui. Tá? Vou ficar na gráfica mesmo. Qual que era o ponto de origem? O ponto A era o ponto 0 menos 1, né? 0, 1. Tá? Então, você clica aqui novamente e modifica. B era 2 menos 3. Então, B, eu nem vou colocar B, ó, 2 menos 3, ele já vai nomear como B para mim. É automático. Então, quem que seria o vetor? Seria o vetor AB, né? É exatamente 2 menos 4. Perceba aqui que ele andou 2 vezes para a direita, né? Porque de 0 para 2 eu vou 2 vezes positivamente, e de 1 para menos 3 eu tenho que descer 4 unidades para baixo, negativo. Então, por isso, 4 unidades negativas, menos 4. Bem, vamos fazer a letra B. A letra B, pessoal, é basicamente AB igual a, novamente, B menos A, né? Que vai ser 4 menos 3, 2, menos 1, 2, menos 3. Logo, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 4 menos 1, é a minha primeira conta. Minha segunda conta é menos 3, menos 2. Minha terceira conta é 2 menos 3, tá? Ou seja, eu vou ter 4 menos 1 dá 3, menos 3 menos 2, menos 5, 2 menos menos dá mais, 2 mais 3 dá exatamente 5, tá? Então, 3 menos 5 e 5.
Vamos verificar? Vou lá no GeoGebra, tá? Deixa eu apagar esses caras aqui. Tem como eu... Bem, enfim, você pode ir clicando e deletando as coisas aqui. Deletei tudo. Vou criar o meu ponto A, que era 1, 2, menos 3. Então, ponto A igual a 1, 2, menos 3. Pronto. Lá ele. 4 menos 3 de 2. P igual a 4 menos 3 e 2. Tá? Bem, pessoal, perceba o que a gente tem que fazer. Para eu ir de A para B, o x do A é 1, o x do B é 4. Então, eu tenho que andar 3 unidades positivamente. Né? Então, para ir de 1 para 4, eu ando 3 unidades positivamente. Para ir de 2 para menos 3, eu tenho que voltar 5 casas pensando no eixo Y. E para sair de menos 3 para 2, eu tenho que andar 5 casas para frente, pensando no eixo Z. Né? Para frente no eixo Z é para cima. Então, pensando aqui, dê uma olhada aqui, perceba que o ponto A está por baixo, né? Porque ele é menos 3 no eixo Z, e o ponto B está por cima, porque ele é 2 no eixo Z. Então, perceba que no eixo X, que é o vermelho, né? Eu tenho que fazer esse cara. Então, tem um jeito especial aqui de vocês verem, pessoal, que é essa casinha aqui, tá? Essa casinha, quando você clica, ele volta para o padrão original. Então, perceba, o B está por cima. Para eu andar X casas, quando eu coloco aqui bem na visão aérea, perceba que no eixo X, que é o vermelho, eu preciso andar 3 casas no sentido positivo dele. Então, 3 casas. Só que no eixo Y, que é o verde, eu ando 5 casas negativamente. E com relação a para baixo e para cima, eu tenho que andar aqui, o A, né, tá com menos 3 e vai até o B, que está em 2. Então, ele tem que andar 5 casas para cima. Bem, a gente vai ver isso porque o vetor nosso vai dizer que de A para B eu tenho que fazer exatamente isso, andar 3. Então, visão aérea. 3 no sentido de X, menos 5 no sentido Y e 5 no sentido Z. Beleza? Então, tá aí o nosso vetor, bonitinho ele. Certo? Então, eu consigo ver esse vetor aqui completamente no espaço. Beleza, pessoal? E aí vem a letra C, que não tem nada de diferente. A questão é que ele tem uma coordenada a mais, né? Então, quem é a B é B menos A, que vai ser exatamente 0, 1, menos 2, menos 1, menos 1, 1, 2, menos 1. Fazendo essas contas aqui, eu tenho que a B vale. Bem, pegando a primeira coordenada com a primeira coordenada. 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos 1 dá 0. Menos 2 menos 2 dá menos 4. E menos 1 menos menos 1 dá 0 também. Então, a gente vai ter aqui exatamente esse vetor, tá? Dá para gente saber Dá para a gente representar isso? Não, não dá. Né? Coisas no R4 aí ficam bem mais complicadas. Professor, e qual que é o comprimento deles? Boa pergunta. Vamos fazer o comprimento de cada um deles aqui. Então, o comprimento desse primeiro caso, AB, vai ser, usando Pitágoras, raiz de... Bem, o vetor tem 2 aqui, então vai ficar 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, tá? Isso daqui vai dar raiz de 20, que se eu tirar o 2 para fora, fica 2 raiz de 5, tá? 20 é 4 vezes 5, raiz de 4 vale 2, né? Então eu tenho 2 raiz de 5. Aqui, pessoal, perceba que isso daqui é um comprimento, né?
Como eu não sei no que eu estou medindo isso, eu coloco o C, que é unidades de comprimento. Tá? Eu não sei se é metro, se é centímetro, se é milímetro, se é polegada, se é angstrom, enfim. Tem aqui, esse segundo AB vai ser exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer a raiz de 3 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Bem, lembra o exercício da média quadrática? É exatamente você fazer uma média quadrática das coordenadas, né? Quase isso. Bem, é porque não está dividido por N, né? Então, não é tanto média quadrática, enfim. Aqui, pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou ter 9 mais 25 mais 25, isso daqui vai dar a raiz de 59, tá? Raiz de 59 o quê? Unidades de comprimento. Por fim, eu tenho a AB aqui, eu vou ter raiz de menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, tá? Claro que o zero eu nem precisaria colocar, é muito questão didática mesmo. Então, isso daqui vai dar 1 vai dar menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 ao quadrado dá 16, os outros zeros vai dar 0, então isso daqui vai dar raiz de 17 unidades de comprimento. Beleza? Bem, se você fizer a conta, você vai ver raiz de 16 é 4, alguma coisa, raiz de 59 é 7, alguma coisa, e 2 raiz de 5 vai ser 4, alguma coisa, tá? Beleza, pessoal, com relação a vetores, tá? Perceba aqui que se eu pegar esse cara aqui, eu consigo medir o comprimento dele, tá? Você pode ir lá em ferramentas, e aí você tem que uma das ferramentas é... Cadê? Distância e comprimento. Então, eu posso ver a distância do ponto A para o ponto B, vai dar aí 7,68, né? Que é a raiz de 59. Beleza? Ele diz exatamente isso, tá? Eu poderia medir também a distância vendo o... distância, medições. Só clicando no vetor, né? Espera aí. Vamos fazer aqui distância. Deixa eu ver. Acho que não vetor. Não. Mas enfim, você tendo o ponto de origem e o ponto de destino, você consegue calcular a distância, tá? Bem, no 2D, que era o caso 2 menos 4, você também consegue calcular a distância aqui, tá? Então, você tem distância, você tem o ponto A e o ponto B, tá? Ponto A, ponto B, 4,47, que é aí aproximadamente a nossa raiz de 2 vezes raiz de 5, né? Beleza, pessoal. Então, o que a gente já acabou de ver sobre vetores, né? Bem, vetores são segmentos orientados, né? Então, ele tem aquela setinha, né? Ele tem aquela orientação dada pela seta, ou seja, ele tem origem, tem fim, tá? Mas ele não... Um vetor, ele não tem um lugar determinado, muito bem determinado no espaço, ele pode estar em qualquer lugar. Mas, nas aplicações da física e tudo mais, esse vetor vai estar aplicado em algum lugar. Então, a força vai estar aplicada em algum lugar. A velocidade, a aceleração, vai depender de um objeto, né, que está naquela aceleração, que está naquela velocidade, que promove aquele deslocamento, né. Enfim, então a gente viu vetores, a gente viu aí como obter vetores dados os dois pontos, né, e esse vetor está aí entre esses dois pontos. A gente viu que esses vetores estão ligados aí a coordenadas aí, né? Porque é mais ou menos eu pensar nesse vetor distribuído numa componente aí horizontal e vertical, no caso do R2,
no caso do R3, numa componente na direção do eixo X, na direção do eixo Y e na direção do eixo Z, e se eu pensar no RN, eu estou pensando aí em componentes e cada uma das direções aí canônicas, que a gente vai ver em breve. Bem, enfim, então os vetores também são definidos via coordenadas, eu posso definir ele nesse formato entre parênteses, né, como coordenadas mesmo, posso definir também os vetores como eu fazia utilizando vetores linha, vetores coluna, né, então xb menos xa, yb menos ya. E por último, dada a relação de Pitágoras, né, já que essas coordenadas representam esses tipos de movimentos ortogonais, a gente consegue utilizar Pitágoras e conseguir comprimento desse vetor, tá? Ufa, beleza, pessoal? Então, é isso, tá? E até a próxima. Deixa eu fechar aqui, interromper nossa gravação.